lá, Daniel, vamos lá, Everton. Boa Bom, tarde, pessoal, tudo Olá, bem? boa tarde a Grande todos. Daniel. boa Sejam tarde, pessoal. bem-vindos, né? Todos aqui, participantes, bem-vindas também. Eu sou a Camila Pinheiro, sou diretora institucional aqui da BBC, e a gente está aqui no nosso a BBC Talks. O tema, vocês já viram no nosso convite, é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Super importante. E a gente trouxe aqui o Daniel Lima, que é o diretor executivo do FGC, que vai fazer a apresentação para vocês, tá? Vai contar bastante coisa aqui para vocês, né, Daniel? Perfeito, quero agradecer pelo convite. É um prazer sempre falar diretamente com as nossas associadas. A BBC é a casa de nossas associadas também, né? Então me sinto em casa aqui. Não, a gente sabe disso. Obrigada. Não, e aqui, olha, além do Daniel, acho que vocês já devem conhecer também bastante. Temos aqui o Everton, que é o homem das comissões, né? Está aqui com a gente em todas as nossas 18 comissões, todas as nossas consultas públicas, pleitos, está aqui ele. E ele também é o nosso superintendente da assessoria econômica, né, Everton? Legal, obrigado por participar dessa conversa com o Daniel. É um momento importante para a gente aproveitar para aprender o que está sendo desenvolvido no FGC, né? Que para a nossa casa aqui, os nossos associados, que são associados também do FGC, é fundamental, né? Tanto para preservar os depositantes, né, principalmente os menores depositantes, mas também para a estabilidade financeira. É um importante instrumento para ajudar na estabilidade financeira do nosso sistema. Tá? Então, essa conversa é muito relevante, é sempre importante a gente estar conversando, trocando ideias, vendo tendências, enfim. E aqui ele vai trazer uma apresentação com alguns pontos que ele considera tá importante, está comunicando, dando transparência para o mercado o que está acontecendo lá dentro, né? Um primeiro ponto é a questão do processo de pagamento nas situações de resolução, né? De liquidação financeira das instituições, os avanços que eu sei que já aconteceram ao longo do tempo dentro do FGC, vai falar da resolução 4688, que tem algumas implicações para as associadas da FGC, e, e vai trazer algumas informações, alguma fotografia nova a respeito do novo censo, né, que é um instrumento muito importante para compartilhamento de informações e de a gente ter acesso, tá? Então, ele vai fazer uma apresentação durante não sei qual exatamente o tempo que ele vai demorar, né, Daniel? Mas ao final, a gente vai passar algumas perguntas que vão ser enviadas para o chat, e aí a gente vai passando conforme o tempo e a disponibilidade aqui da apresentação do Daniel. Então, mais uma vez aqui agradeço ao Daniel a oportunidade de estar compartilhando informações junto aos nossos associados e participando das nossas comissões, grupos técnicos, enfim. Muito obrigado, Daniel. Passo a bola para ti. De novo, agradecer a todos vocês, Camila, Everton, todo o time que fez também possível a gente estar aqui hoje. É, Atrás de toda a live, de todo podcast, tem sempre um time grande de gente trabalhando. A gente agradece muito eles por facilitar essa interação. Eu trouxe aqui, vou subir para a tela aqui alguns slides para mais conceituar o FGC. É interessante entender a origem do mecanismo. E para a gente entender a origem do mecanismo, a gente consegue voltar lá para 1840, 1850, ou seja, é bastante tempo. Você teve um avanço, né, da colonização americana, indo rumo ao oeste, e você precisava financiar essa atividade, né, financiar essa ida a oeste dos negócios, ferrovias, comércio e tudo mais, abastecimento.
E nessa jornada você tinha os bancos que apoiavam essas iniciativas, financiando essas operações. E, de vez em quando, um desses bancos acabava tendo algum tipo de problema e acabava quebrando. Então surge lá em 1800 e alguma coisa, uma ideia de alguns bancos se juntarem de forma privada mesmo e criarem mecanismos de compensação entre eles que pudessem salvar ou aliviar a situação dos, dos seus clientes e assim evitar a corrida bancária, porque quando o banco quebrava, obviamente as pessoas ficavam ressabiadas e podia ter eventos de corrida bancária, né? Aquela história de que quem chega cedo acaba bebendo água limpa. É... Só que esse mecanismo incipiente, ele não estava funcionando muito bem. Aí chega, a gente avança no tempo, a gente tem a crise de 29, e a crise de 29 ela teve impactos muito grandes na indústria bancária americana. Então, como reflexo, como decorrência dessa crise, o governo americano decide instituir o FDIC, que é faz aqui, não é diretamente comparável, mas tem algumas das funções que o FGC aqui no Brasil desempenha, né, como garantidor de depósitos. Então surge essa corporação, né, americana, que é o FDIC. Ela é diferente do FGC porque, além de um garantidor de depósitos, ela também faz regulação bancária e faz supervisão. Então, é como se você tivesse um pedaço do nosso Banco Central, mais o garantidor de depósitos sobre o mesmo guarda-chuva de operações, de poderes. O nosso modelo aqui brasileiro tem o garantidor de depósitos separado e tem a atividade de supervisão dentro do Banco Central, né? O Banco Central é que tem poder de polícia, ele é o responsável por supervisão no Brasil. E o FGC nasce lá em 1995, depois de algumas experiências anteriores, inclusive de se montar um sistema de proteção no mercado brasileiro. O primeiro sistema de proteção era ele nasce ali na década de 60, o FGDLI. Ele olhava muito para a questão do mercado habitacional, né? Então você tinha o Banco Nacional da Habitação e algumas linhas ali protegidas para quem colocasse dinheiro nesse sistema. Na Constituição de 88 já aparece ali uma menção à necessidade de se montar os fundos garantidores, mas o fato que a grande necessidade, né, e essas coisas se organizam diante de uma grande necessidade, a grande necessidade vem na segunda parte dos anos 90, depois do Plano Real, que você tem você consegue, né, estabilidade de preços, e muitos modelos de negócio deixam de ser viáveis, e alguns bancos não conseguem fazer a transição quando você termina com o processo inflacionário acelerado. Alguns modelos de negócio dependiam daquele modelo daquela inflação acelerada para se sustentar. Então foi um grande freio de arrumação da nossa indústria, por isso que a gente teve o Proera ali na segunda metade da década de 90, o Proes, e tudo isso foi um saneamento do mercado bancário brasileiro. Usou recursos do Tesouro, e até por ter usado recursos do Tesouro, tornou claro e evidente a necessidade de montar o FGC. Então, o FGC também nasce em 1995, no meio desse turbilhão de coisas que estavam sendo reestruturadas, para que a indústria financiasse o salvamento de determinados bancos ou o pagamento de garantias para os depositantes, caso algum banco viesse a quebrar e isso não batesse mais diretamente no pagador de impostos. E aí você teve a lei de responsabilidade fiscal, que também arrumou aqui os limites de atuação do poder público junto aos bancos. E esse é um capítulo da nossa história que perdura até hoje. A gente tem a discussão de um PL, que é o PL 281, que tenta reinstituir algum canal para que a União
participe de solução de problemas no mercado bancário, quando a gente estiver falando de bancos sistêmicos, né, importantes para a economia. É um pilar de melhores práticas do Financial Stability Board, né, que define aqui o que são as melhores práticas de supervisão, mas o fato é que desde essa época a gente não tem isso no Brasil. Mas vamos ter, acho que o PL tá caminhando, eu acho que em breve a gente vai completar essa lacuna aí do nosso sistema, do nosso regramento. Avançando aqui, eu trouxe uma linha do tempo do FGC. A gente já conversou de algumas coisas, mas ele nasce lá em 95, se desenvolve com uma governança ainda dependente dos bancos associados. Em 2009, né, depois da grande crise ali de 2008, muitos aprendizados e muita gente lembrou de histórias, né, que só via nos livros, mas acabou sentindo essa crise na pele. Foi, de novo, um momento de arrumar a casa. Até então, o FGC ele era o que a gente chama de um Paybox Plus, ou seja, o banco quebrou, a gente ia lá e pagava garantias. A partir de 2008, ele ganha também o mandato de fazer operações de assistência. Então, são mandatos que tentam evitar a quebra do banco. E em que circunstâncias que vale a pena evitar a quebra de um banco? A crise de 2008 nos mostrou que se você deixar o banco quebrar, isso pode sair muito caro para a sociedade. Então, se você analisar o banco, foi um problema pontual, se você vê que o banco é viável, é mais barato você investir algum dinheiro para salvar esse banco do que simplesmente deixá-lo quebrar e depois pagar a garantia. Mesmo porque depois que o FGC paga a garantia, ele tenta se reembolsar nos processos de liquidação. Mas a gente sabe que recuperação de garantias no Brasil ainda é um desafio. A gente tem regulamentações mais novas para lidar com esse problema que a gente tem de baixa recuperabilidade de garantias. O FGC também é parte, ele também sofre dessa baixa eficiência dessas recuperações. Tem melhorado ao longo do tempo, mas ainda tem muito trabalho para fazer. Mas isso tudo mostra que ainda é caro deixar o banco quebrar no Brasil, porque você vai recuperar pouco. A gente avança no tempo e lá para 2013 o limite de cobertura ele sobe de R$70 mil para R$250 mil. Foi um aumento muito expressivo e a gente tem que lembrar que ali em 2010 a 2012 o mercado estava vivendo um certo estresse de liquidez, então esse aumento tão expressivo do valor da cobertura do FGC naquela época, ele vem para endereçar também alguns gargalos de liquidez, alguns empossamentos de liquidez que o mercado estava apresentando, e é por isso que ele sobe tanto. E é por isso também que até hoje o limite é 250 mil. Muita gente chega e pergunta, olha, mas a última vez que a gente teve um aumento do limite de cobertura do FGC foi em 2013. De lá para cá, você teve o desenvolvimento do mercado, você teve inflação. Será que já não está na hora de ajustar esse limite? Aí a minha resposta para isso é que ainda não está na hora. Eu sei que é uma resposta que desagrada algumas pessoas, mas acho que ainda não está na hora. E a gente tem razões técnicas para não estar na hora. Quando a gente compara o limite de cobertura brasileiro de 250 mil com a renda per capita brasileira, lá em 2013, essa razão passou de 10 vezes. De lá para cá, a renda, talvez porque a renda per capita não tenha andado tão rápido assim também, mas a gente teve a inflação, é um valor nominal de 250 mil. Hoje a gente tem um múltiplo dessa razão de mais ou menos 6 vezes. Então caiu lá de 12 vezes para 6 vezes hoje. Quando a gente compara com outros países, essa razão está ali em mais ou menos 3, 4 vezes. Então a gente ainda está acima do que é praticado por outros países.
Então, isso mostra uma certa generosidade acima ainda do nosso limite de cobertura. Outro jeito de olhar para isso é que R$ 250 mil cobre 99,7% dos saldos das contas e dos produtos cobertos pela garantia. Ou seja, se a gente aumentar esse valor para, digamos, R$ 500 mil, você vai estar beneficiando uma parcela muito pequena da sociedade, que é quem tem saldos acima de R$ 250 mil. Ao mesmo tempo em que, se a gente aumentar de 250 mil, digamos, para R$ 500 mil, o risco percebido e enfrentado pelo mecanismo garantidor, pelo mecanismo de proteção, vai aumentar. Isso significa que a gente vai ter que cobrar mais contribuição das associadas para fazer reservas para o novo patamar de risco. Então, só que o custo, né, essa contribuição é dividida por todo mundo, inclusive por quem tem saldo abaixo de R$ 500 mil. Então, no final do dia, você gera um efeito em que você socializa o custo de um limite mais alto, enquanto que esse limite mais alto beneficia uma parcela muito pequena da população, e, em geral, aquela parcela que já tem uma situação financeira mais confortável. Tem um terceiro elemento ainda para essa discussão, que é, sempre que você tem um seguro, o risco não desapareceu. Só mudou quem vai pagar o risco quando ele se materializa. E quando você, então, aumenta o limite de cobertura, você tira do mercado uma parcela da sociedade que deveria estar avaliando o risco. Porque ela pede o incentivo de avaliar risco. Porque se eu não vou pagar a conta da materialização do risco, por que eu vou me preocupar com isso? É igual o sujeito que compra um seguro para o carro e começa a estacionar o carro na rua e deixar a janela aberta do carro, deixar a porta destrancada. Ele está racionalizando, olha, se esse risco não vai doer tanto assim no meu bolso, isso pode mudar o meu comportamento. Então, todo tipo de proteção tem esse tipo de efeito colateral. Só que no mercado financeiro isso é muito problemático, porque quando uma parcela, assim, a gente já não tem tanta gente avaliando o risco assim de forma detida. E se a gente ainda perde mais pessoas avaliando o risco, o esquema de preços, né, o vetor de preços da economia acaba ficando disfuncional. Ele acaba deixando de refletir o risco. E a gente sabe, né, que depois de algum tempo, um sistema de preços que não reflete o risco, eventualmente a gente acaba enfrentando uma crise muito grande, e é por isso que a gente vê aqueles efeitos de correção de preço muito fortes, de tempos em tempos, porque a economia acabou ficando um tanto quanto disfuncional. Acho que a última coisa que eu gostaria de destacar daqui deste slide é o lançamento do aplicativo para pagamento de garantias do FGC. Ele aparece em 2020, ele gera muita comodidade para o beneficiário da garantia. Então é importante porque, se a gente lembrar de 2020, a gente estava vivendo uma pandemia, a gente tinha as agências dos bancos fechadas e a restrição de locomoção. Um banco que quebrasse naquela situação, por mais que a gente pudesse ter feito determinado a lista de credores, está pronto para pagar, a gente enfrentaria o desafio de para onde que eu vou mandar esse beneficiário da garantia, para que a agência bancária, em quando que ele vai ter que aparecer para requisitar pessoalmente o pagamento dele. Então, no meio disso tudo, a gente consegue acelerar esse projeto que era de ter um aplicativo para entregar mais comodidade e para efetivamente conseguir realizar o pagamento em uma circunstância tão extrema quanto essa da pandemia. Mas ela tem um olhar também diferente, olhando não só para o problema do beneficiário, mas olhando para o problema do FGC também. Você precisa manter a segurança do processo de pagamento de garantias. Mas um efeito que a gente teve após 2013, quando o limite de cobertura sai de 70 mil para 250 mil, e ao mesmo tempo você tem o florescimento da distribuição de produtos bancários via corretoras,
e isso muda a liquidez do sistema, então isso tudo está relacionado. Você também tem um aumento exponencial do número de potenciais beneficiários da garantia. Se antes uma quebra de uma financeira eventualmente levava um pagamento de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, as próximas talvez a gente esteja olhando aqui na casa de milhões de pessoas. Não dá para você compilar uma lista de credores e mandar 1 milhão de pessoas se locomoverem de suas casas para irem até uma agência bancária e solicitar o pagamento do seu benefício, da sua garantia. Então, era muito importante também, continua sendo muito importante para a FGC, ter uma solução efetiva, eficaz e de baixo custo para operacionalizar o pagamento. Custava muito mais caro operacionalizar o pagamento do que o valor que muita gente tinha para receber. Isso é uma realidade muito menor hoje. Tem abusos para a gente coibir? Tem. Exemplos aqui, Daniel falando. Eu acho um abuso a gente ter CDBs distribuídos de 1 centavo, 10 reais. Isso causa muito custo para o sistema para um benefício muito pequeno. Quer dizer que a conta de 10 reais não está coberta? Não é nada disso. O banco que tem o cliente tem 10 reais, ele está necessariamente coberto. Não é essa a questão. A questão são os abusos de distribuição fora desse ambiente direto de relacionamento do banco, que está mais ali no nível de um distribuidor terceiro desses produtos para um cliente que, em geral, é um investidor. Mas essa é uma questão para a gente debater com a sociedade. A gente precisa ter decisões racionais aqui, ao mesmo tempo que a gente se preocupa muito com a agenda de inclusão. Então, não vai ter nenhum efeito colateral para essa agenda de inclusão. Aqui só para posicionar onde está o FGC, né? O FGC ele é regulado, ele é criado ali numa resolução do Conselho Monetário Nacional, e o seu estatuto é o anexo 1 de uma resolução, que é a 4222, e o seu regulamento é o segundo anexo dessa resolução 4222. Isso significa que o arranjo do mecanismo de proteção, ele passa pela administração do FGC, passa pelas associadas, que vão ter que votar na Assembleia, e passa também pela questão do Conselho Monetário Nacional. Então, você tem envolvimento do Banco Central, você tem o envolvimento também do Ministério do Planejamento, você tem envolvimento do Ministério da Fazenda. Então, tem muita gente olhando aqui e preservando esse mecanismo. Isso gera, talvez, respostas menos rápidas, porém muito mais refletidas para um mecanismo que atende toda a sociedade. Então, o FGC tem aí como objetivo, como propósito, contribuir para a confiança das pessoas no sistema financeiro nacional, porque a gente acredita que a confiança no sistema financeiro nacional e a estabilidade desse sistema é um driver, é um fator do crescimento econômico e do desenvolvimento social do país. É muito difícil a gente imaginar uma economia que se desenvolva, um aumento de bem-estar da população se o país tiver um sistema financeiro instável, toda hora gerando algum tipo de desconforto. Falamos do propósito, falamos da missão, né? Proteger os depositantes, os investidores. E no final do dia, aquilo que a gente começou falando, que é para evitar a corrida bancária, porque esta é a grande preocupação. As outras coisas a gente adapta para atender a sociedade. Mas o grande ponto aqui é evitar que a sociedade perca a confiança nos bancos e isso desarticule a economia. O FGC é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem gente, às vezes, que acha que o FGC é do governo, ele não é do governo.
é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ele tem uma proteção explícita, por isso que a gente fala lá dos R$250 mil, por isso que a gente fala do limite de R$1 milhão em 4 anos. São questões que estão definidas na regulamentação. O FGC ele tem um patrimônio formado para atender os riscos percebidos, então por isso que a gente fala tanto do patrimônio e da liquidez do FGC. A gente vai passar por esses números daqui a pouquinho. O FGC tem uma adesão compulsória, então as associadas não têm a discricionariedade de escolher se vão participar ou não vão participar do FGC, elas precisam participar. E só quem participa do FGC é que pode emitir um produto coberto pelo FGC. Então, se você está comprando um CDB, você vai ter certeza que aquela instituição está coberta, ela é associada do FGC, senão ela não poderia emitir aquele CDB. Essa é uma diferença que a gente tem no Brasil. Em outros lugares é mais complicado entender quando que você é coberto, quando que você não é coberto. Aqui no Brasil é um tanto mais fácil. E como a gente comentou também, o FGC tem uma administração privada e independente. As associadas, desde 2015, já não estão mais sentadas no conselho do FGC e toda a diretoria é independente. Só para ilustrar, desde 2010, a gente está falando de 15 liquidações, são cerca de 13 bilhões pagos de garantias. Se a gente contar o número de liquidações desde 95, são 40 liquidações. A gente comentou também que o FGC faz operações de assistência de liquidez, de assistência estrutural, pois então, são umas 40 operações desde 2010, com desembolso aí de quase 50 bilhões de reais. Então, tem muita atuação. O FGC é muito próximo das suas associadas e é muito ativo no mercado. O patrimônio, a gente vai fechar, a nossa demonstração financeira está para sair, ele está chegando em 150 bilhões de patrimônio, são 115 bilhões de liquidez. Hoje, o grande motor de crescimento do patrimônio é o investimento das reservas. Foram quase 15 bilhões de reais de receita financeira em 2023. A receita das contribuições das associadas somou 5,1 bilhões de reais, também é um valor expressivo. Essas contribuições são 1% ao mês sobre as garantias ordinárias. Para quem emite DPGE, 2 bips ao mês, né? Não 1%, 1 bip ao mês, depois 2 bips ao mês. E quando o Banco Central autoriza a emissão de DPGE sem lastro, a contribuição é de 3 bips por mês sobre esses saldos. A gente já comentou aqui rapidamente, os produtos mais conhecidos são cobertos pelo FGC, depósito à vista, poupança, CDB, LCI, LCA, letra de crédito, letra de câmbio, letra hipotecária, são os produtos que a gente mais conhece, que a gente mais transaciona de banco, são cobertos pelo FGC. Acho que é interessante também saber o que não é coberto pelo FGC, né? Às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas o Tesouro Direto não tem FGC? Não tem, não precisa, né? Porque ali você tem o governo, que é o risco soberano, que é o risco daquele instrumento de dívida. Como o FGC cobre produtos bancários, então ele não vai cobrir debêntures, não vai cobrir CRI, não vai cobrir CRA. CRI e CRA são securitizações, as debêntures, em geral, instrumentos de dívidas emitidos pelas empresas. Tem um produto de banco, né, que são as LIGs, que poderia causar mais confusão, mas ela também não tem cobertura do FGC, porque ela tem o lastro dos investimentos imobiliários que se destinam à emissão desse papel. A gente já falou bastante também do processo de pagamento de garantia. Hoje ele é super simples, você tem um aplicativo de celular, você baixa lá na sua loja do Android, da Apple, segue os passos, faz uma biometria, submete cópia dos documentos que você precisa e rapidamente você tem o seu benefício depositado. Porém, ainda existe o processo de pagamento de garantias, ele se divide em 2 etapas.
você tem a primeira etapa em que o liquidante é nomeado e ele chega na instituição para compilar a lista de credores. Isso demora um determinado tempo para ser feito, em geral, um mês. Quando o FGC recebe essa lista de credores, ele começa a realizar os pagamentos. E, em geral, a gente consegue realizar os pagamentos, começar esse processo de pagamento, em apenas 2 dias depois de receber a lista de credores. E é por isso que o processo de garantias demora mais ou menos um mês, porque é esse mês que o liquidante está compilando, inclusive com a nossa ajuda, essa lista de credores. Aqui, como a gente tem um público das nossas associadas, a gente está trazendo uma informação que é um pouco mais específica, que é sobre o censo, as obrigações que as associadas têm, né, de gerar determinados arquivos. Então, a resolução do Banco Central, a 102, coloca várias obrigações ali sobre contribuições, sobre arquivos necessários para o pagamento de garantias. Isso aqui a gente ainda verifica muito atraso, muita incorreção nos dados que são disponibilizados. Então, tem um esforço aqui da gente ainda como mercado de melhorar esses processos de reporte de informação e de trazer essas informações de contribuição. Às vezes a gente vê lá um valor de referência sendo reportado como 0, enquanto que a gente sabe que tem uma emissão de um produto coberto pelo FGC. Essas duas coisas não convivem, né, ao mesmo tempo, porque qualquer emissão de coberta pelo FGC deveria sensibilizar também o valor de referência. Então, é importante se atentar a esses detalhes aqui no cômputo, determinação das captações de referência, dos valores de referência, da capacidade de gerar os arquivos em tempo hábil, porque conforme o tempo vai passando, essas coisas vão amadurecendo, as entidades vão ser cobradas tanto da acuidade dos dados reportados, quanto da tempestividade para a geração dessas informações. Nosso time aqui está sempre disponível a apoiar as associadas e melhorar seus processos para que a gente cumpra aqui os requisitos estabelecidos na regulamentação. A gente tem agora, para o meio do ano, de acordo com a resolução 4688, uma comunicação que as associadas vão mandar para os seus clientes. Então, o FGC constrói um texto, chancela com as associadas e distribui para que elas repassem aos seus clientes. Isso aqui é uma importante ferramenta de comunicação para a sociedade, para que a sociedade saiba da existência do FGC. É muito difícil a gente pensar na potência de um mecanismo de proteção se ele não é conhecido. E aí vamos voltar para a história do nosso carro. Se você sofre um acidente, seu carro é roubado e você não sabe que você tem um seguro, você não vai acionar o seguro, você vai internalizar aquele prejuízo. Então, por isso que é importante a gente passar para frente essa informação sobre o que é o FGC. A gente está fazendo isso hoje aqui, mas tem na regulamentação também alguns ditames de como fazer isso. Sempre que alguém quiser usar, dar visibilidade sobre a marca do FGC, é muito bem-vindo. A gente está aqui para apoiar. E a gente tem uma série ali de especificações de como usar a marca, mas a gente está aqui pronto para ajudar também. Então, se alguém quiser, tiver interessado, conta com a gente, entre em contato, que a gente vai dar todo o apoio possível para o uso da marca do FGC. Venho conversar também uma coisa que é mais nova, que é o censo do FGC, na versão que a gente apelidou aqui de censo por segmento prudencial. Antigamente, o censo do FGC, que vai mostrar o volume de depósitos cobertos pela garantia, que vai mostrar o volume de depósitos elegíveis, o número de potenciais beneficiários dessa garantia, tudo isso era reportado de forma agregada para o sistema todo. Isso aí dificultava um pouco a gente perceber como que os diferentes segmentos da indústria estavam evoluindo.
A gente discutiu muito com a indústria, discutiu muito com o Banco Central, e hoje a gente consegue reportar o censo por segmento prudencial do Banco Central. Então tem o segmento S1, S2, S3, por aí vai, e a gente consegue reportar todas essas informações por segmento. A gente quer evoluir nesse reporte e chegar ao ponto de reportar por instituição financeira. A gente acha que isso tem um efeito muito pedagógico em termos de educação financeira para a população e também para as próprias associadas, né, que vão ajudar no que a gente gosta de chamar de disciplina de mercado, porque aí com mais informação você consegue fazer melhores análises de risco, mais agentes fazendo análise de risco, a gente cuida melhor da saúde do nosso sistema. É um sistema super desenvolvido, super seguro, super robusto, bem capitalizado. E agora, quando a gente olha para frente, dado o desenvolvimento, o crescimento da indústria, a gente precisa manter essas qualidades do mecanismo de proteção. Como que a gente mantém essa robustez? Com muita análise de risco, com muito debate, com muita discussão. E para isso, transparência é importante. Acho que é uma agenda de transparência que a gente gosta de defender junto às nossas associadas, e a gente tem encontrado o eco aí para essa discussão. Bom, acho que era esse um apanhado geral, me desculpem pelos problemas técnicos aí. Tentei passar rapidamente, sabendo que o meu rapidamente ele é relativamente longo, mas eu abro aqui agora para as perguntas e fico muito feliz de poder respondê-las. Muito obrigado. Legal, Daniel. A gente recebeu aqui algumas perguntas e aí a gente vai passando aqui à medida do possível, tá? Aqui tem uma pergunta da Fabiane, levantando um questionamento. Como é que o FGC tem, na sua atuação, tem contribuído para aumentar a confiança dos depositantes e investidores do sistema financeiro, tá? Como? Olha, eu acho que a gente está evoluindo nessa agenda ainda e acho que o ponto principal é comunicação. Estar mais presente, estar mais próximo. E nessa agenda também cortar alguns intermediários. No passado, o FGC falava menos e tinha muita gente falando do FGC. E quando muita gente fala de você, às vezes essa informação não chega do jeito mais correto e nem mais fácil de ser entendida. Então, a gente tem uma agenda de comunicação pesada, a gente procura estar mais próximo, mas a gente também tem noção que ela ainda é insuficiente. Às vezes eu brinco que talvez a gente atinja várias vezes a mesma pessoa e agora a gente precisa atingir mais pessoas. Por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente está atingindo mais pessoas. Mas o FGC, no final do dia, é um patrimônio da sociedade brasileira. Se a gente chegar ao ponto da sociedade brasileira discutir o FGC, conversar sobre o FGC no seu almoço de domingo, na sua macarronada, eu acho que a gente vai proteger muito mais gente. Legal. Aqui já emendando uma pergunta do Pedro, que é companheiro nosso de grupo de trabalho, né? Aqui eu vou incluir, inclusive, a gente como associação, tá? Como é que a gente pode mudar o comportamento do consumidor, né? Na tomada de risco? Saber aqui que ele está comprando risco, certamente passa por educação financeira, né? Suitability, né? Saber o que as pessoas estão comprando, o que você pensa a respeito? Acho que a charada está por aí, mas passa também. O que é que eu costumo brincar, né? Como que a gente levanta a canaleta? Comunicação é uma via de mão dupla. Tem toda a lição de casa que o receptor tem que fazer, mas também tem uma lição de casa nossa, de quem oferece a informação, tem que fazer. Como que a gente oferece essa informação de um jeito mais claro? A gente vive um mercado relativamente sofisticado, a gente cheio de termos técnicos, cheio de jargão, cheio de siglas.
A gente precisa ter uma comunicação que traduza toda essa forma de se expressar para atingir mais gente. Então a gente precisa sentir a responsabilidade de querer atingir mais gente. E quando a gente realizar isso, de novo, como sociedade, a gente vai conseguir vender o produto melhor e a pessoa que vai comprar vai saber que aquele produto é mais adequado para ela. Eu lembro de episódios de liquidação em que eu recebia uma mensagem em rede social e a pessoa dizia: olha, eu preciso receber rápido o benefício da garantia, porque eu tenho a escola das crianças para pagar. Aí você vai ver aonde ela estava investindo o dinheiro de pagar a escola das crianças. E aí você fala: olha, bom, esse aqui não é o melhor jeito de você guardar a sua reserva de emergência. Mas a gente precisa instigar as pessoas a pensarem desta forma. Eu tenho certeza que as associações têm isso nos seus planejamentos estratégicos, e acho que a gente fazer cada vez mais, porque é com isso que a gente cria também uma sociedade mais informada, que toma decisões melhores e que se desenvolve de um jeito mais rápido. Porque no final do dia é o que a gente quer para as gerações futuras, que elas passem menos perrengue do que a gente. Legal. Aqui tem uma outra pergunta. A LCA tem cobertura da FGC? Na própria apresentação você já mostrou que sim, né? Aqui já tem uma pergunta que eu não sei responder, relativa às operações da 2921. Então não sei se eu vou saber também, se você não sabe. Ah, que é isso. CDB vinculado conforme a resolução 2921, são cobertos pela FGC? Então, eu lembro que quando a gente teve essa discussão com o Banco Central, a gente chegou a um ponto de que a discussão é que o produto nem existe. O CDB vinculado não existe esse produto. É meio uma forma de vender o produto, mas ele é um CDB. E se ele é um CDB, ele é coberto pelo FGC e vai ter que pagar contribuição. Acho que da nossa ótica, a gente não, quando a gente olha lá no rol dos produtos, não tem essa classificação de CDB vinculado. Existe o CDB, sendo CDB, vai ser coberto. Legal. E aí, assim, tem algumas perguntas aqui sobre acho que vale a pena, já está quase acabando aqui, falar um pouquinho dos propósitos, objetivos, sobre a 5.114, Daniel, que o pessoal está perguntando aqui, né? Os objetivos. A 5.114, ela, como a gente estava conversando, a gente tem um mecanismo forte, robusto, e uma indústria que se desenvolveu muito. Se a gente vamos pegar um número de 2019. Uhum. Em 2019, o saldo de produtos elegíveis à cobertura do FGC, fora dos bancos S1, ou seja, tirando esses grandes bancos, os bancos sistêmicos, ela era de cerca de 350 bilhões de reais. Hoje esse número é de 1 trilhão de reais. Então a indústria cresceu muito nesse tempo. Estamos falando de 2019 até 2024, são 5 anos. Então é um crescimento impressionante. Obviamente que a liquidez do FGC também cresceu. A gente investiu dinheiro, recolheu contribuições, ele também vai crescendo. Então ele continua sendo um mecanismo robusto. E para a gente preservar a robustez do mecanismo, a gente tem que coibir o que a gente acha que é dependências extremadas. A gente chega ao ponto de ver algumas associadas que captam basicamente 100% do seu passivo é coberto por depósitos garantidos pelo FGC. A gente acha que isso não é saudável para elas. A gente acha que é importante que o cara tenha outras fontes também de custeio, porque isso vai atrair outro tipo de investidor,
para olhar para o balanço dessa associada, vai ajudar o ambiente de análise de risco ter mais gente participando da captação dessas associadas. Então, a 5.114 vem um pouco nesse objetivo prudencial, que é sinalizar para quem usa a captação do FGC que é interessante que ele tenha um nível de diversificação mínima. E aquilo que ele não diversificar, você acaba recolhendo em título público, que é uma outra forma de reduzir o risco da instituição. Você não está dizendo que ela não pode captar, você está indicando prudencialmente o que seria esperado, só que também, se ela captar, você traz isso para títulos públicos que reduz o risco do sistema. Então, eu recebi aqui algumas outras perguntas e aí eu já vou incluir aqui a BBC e a Comissão de Tesouraria em particular, né? A gente chegou até a conversar no evento lá da CREF, né? De dúvidas a respeito do preenchimento, da captação de referência, inclusão de algumas contas ou não, detalhamento das contas COSIFs, né? Então, nós já até conversamos aqui num grupo do trabalho dentro da associação e levantamos vários pontos, tá? E de dúvidas. Um deles, eu acho que eu já cheguei até a comentar, é uma venda de carteiras com obrigação, que é uma operação típica de captação e que não está, isso inclusive já falamos até com o Banco Central, não está compondo o cálculo da captação de referência. E tem outros que são dúvidas mesmo, se estão no rol lá da conta COSIF. Então, aí eu vou estar procurando o Furuta, viu, Daniel, como a gente combinou, Ótimo. para a gente ajudar vocês e ajudar também ao mercado como um todo, entender e considerar que está em conformidade com o que está sendo pedido, né? Então, acho que isso nós vamos estar organizando junto com o Maurício, tá bom? Não, perfeito. E se a gente, no limite, conseguir aí a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, quantas mãos forem, escrever um guia que ajude a todas as associadas, a gente consegue prestar um serviço para as associadas, vai ser muito interessante. A gente está 100% à disposição. Então, essas perguntas que foram colocadas no chat já estavam mapeadas, né, no nosso GT, e a gente vai estar conversando sobre isso o mais breve possível. É só passar algumas consultas públicas do Banco Central. Está com pouca coisa no prazo. E a gente volta a gente volta a conversar. Eu acho que é isso, pessoal. O Everton, deixa eu só complementar uma coisa aqui. A gente está vendo aqui que tem mais de 20 perguntas. A gente vai endereçar aqui, né, para o FGC, e a gente e eles vão responder, a gente encaminha para vocês, tá? Acho que é importante. Deixa eu até perguntar isso aqui. Vocês ficam com o e-mail da pessoa que entrou, né, e fez a pergunta. Então, a gente consegue responder, certo? Tá bom, já me disseram que sim. Então, a gente consegue responder para todos vocês, tá? Assim, tá aqui, ótimo. quase todas aqui já estão na conversa que eu vou ter com eles, tá? Legal. E As quem contas ficou com vergonha, de fazer alguma pergunta, também tem lá. Tem o Fale Conosco, fgc.org.br, ou se você estiver ainda com vergonha e quiser mandar para o time da BBC, pode mandar que eles vão repassar para a gente a pergunta. Mandem para a gente aqui que a gente encaminha tudo, a gente responde aqui para vocês, tá? Acho que são muitas perguntas. Vocês têm o canal da BBC também, né? De comissões, se puderem, enviem no comissões que a gente vai tratar aqui e dar esse retorno para vocês. E quem não é associado, né, Camila? Claro. Olha, vamos lá. Uma associação, 18 comissões, 13 mil pessoas que passam aí por ano falando desses assuntos que vocês têm interesse. Então, entre em contato aqui com a gente também, tá? Vocês vão ver bastante o Daniel aqui com a gente, né? Em comissões e tudo, não é? Sempre um prazer. Então, assim, Obrigada. eu encerro aqui minha participação e passo para o Daniel fechar. Só quero agradecer, só tenho a agradecer. Quantas vezes for possível participar com vocês, estou sempre à disposição. É um grande prazer falar sobre a FGC, é um grande prazer conversar com vocês também. Agradecemos muito a participação de todos, em especial aqui do Daniel.
Muito obrigada. Estamos aguardando aqui as perguntas para a gente endereçar aqui para o Daniel e responder para todos, tá? Muito Ok. prazer aqui. Boa Uma noite, boa pessoal. noite. Obrigado. Grande abraço. Obrigada. Até Tchau, breve. tchau. Tchau, tchau.